Oi, gente. Eu sou a Patrícia, esposa do Vilmar, mãe do Atos e do Guilherme, e irmã da pastora Alessiane e cunhada do pastor Marcos. Eu vou chamar minha irmã de Nani, né? Porque é assim que a gente chama ela aqui em casa. Esse casal é uma bênção para as nossas vidas e eu agradeço a Deus pela vida deles e por estar aqui falando com vocês nesse momento, né? Então, eu queria contar um pouco da minha história. Ela pediu que eu contasse o meu testemunho, né, de como e quando eu aceitei Jesus. Aos 8 anos, a gente foi para fora do Brasil. A pastora Alessiane, a Nani, né, ela tinha 10. E a Tati, a irmã mais velha, a Alessimara, ela tinha 11 anos, né. Nós éramos pré-adolescentes, eu ainda era uma criança. E nós fomos lá para missões. A gente sabe que Satanás, nessa fase, né, da adolescência, infância, é a área onde ele tenta deturpar, né? Ele tenta tirar a gente do propósito de Deus e ele atua assim de uma força incrível, né? Porque ele sabe que se ele conseguir atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida nessa fase, toda a vida e até os nossos descendentes, a vida vai estar deturpada. Então, é ali que começa, né, o acesso às drogas, é ali que começa toda a deturpação, né, da nossa mente, das nossas emoções e também do nosso espírito. E Satanás, ele tenta, assim, com afinco, né, nessa faixa etária, e comigo não foi diferente, né? Apesar de eu sentir que nessa fase hoje eu sei que o Senhor me colocou numa redoma, 11, 12 anos, foi a fase da minha rebeldia, e que eu dei muito trabalho para os meus pais, no sentido assim, de estar respondendo, não de fazer coisas erradas, porque graças a Deus eu não fui apresentada a drogas, né? Como eu era muito gordinha, não tive namorado, então eu creio assim, que até nisso o Senhor, né, ele teve o cuidado, o carinho de me proteger. Mas a única coisa que eu tive acesso foi ao cigarro nessa fase, e quando eu coloquei o cigarro na boca, graças a Deus engasguei de um jeito que eu nunca mais quis colocar o cigarro na boca. Mas na questão de responder para os meus pais, não querer estudar, não foi fácil para os meus pais. E assim, eu agradeço a Deus pela vida deles. Eu sei que eles depositaram na minha vida grande parte do que eu sei. E eu agradeço muito a Deus pela vida deles, das minhas irmãs. Bom, nessa fase, a minha irmã mais velha e a Alessiane, né, nós estávamos na igreja. A pastora Alessiane, acho que ela já nasceu pregando até pro obstetra, porque ela sempre teve o dom assim, muito gritante na vida dela como pastora, né? Ela, desde pequenininha, ela subia, ela falava, ela sempre foi líder de jovens, né? Sempre teve à frente na igreja. A minha irmã mais velha, ela sempre tocou de tudo, sempre foi ela tocava violão, tocava assim, tocava piano, tocava tudo assim, né, na igreja. E eu, além de tudo, a minha irmã mais velha era super inteligente. Aquela filha que sempre a mãe quis ter, sabe? Aquela filha que sai de casa e da mesma forma que ela saiu, ela volta. Ela não tinha um fio de cabelo fora do lugar. Já eu e a pastora Alessiane, a gente já voltava toda descabelada, rasgada. Claro que eu mais que ela, né? A pastora Alessiane ficava entre eu e a minha irmã mais velha. Então, às vezes, eu falo para ela que eu devia ter escolhido o lado bom, que é minha irmã mais velha, não ficado muito do meu lado. A gente brinca, né? A pastora Alessiane falava que eu era trombadinha quando eu era criança, adolescente, né? Mas eu sei, assim, que isso começou a se formar, né, em mim uma baixa autoestima, né? Uma porque eu era gordinha, outra porque eu não sabia, não cantava, não falava na igreja. As minhas amigas eram as amigas delas, né? Eu não tinha amiga minha, né? E eu vivia na sombra delas, na verdade, e Satanás foi trabalhando isso na minha vida. Nessa fase, eu desenvolvi um distúrbio alimentar, que naquela época a gente não conhecia muito, né? E não se ouvia falar ainda mundialmente, que é a bulimia. Eu comecei aí a desenvolver esse distúrbio alimentar
E é um distúrbio que eu hoje lido com ele até hoje, né? Graças a Deus, o Senhor tá trabalhando nisso na minha vida, né? E mesmo a questão do distúrbio alimentar que eu tive nessa época, eu creio assim que, apesar do distúrbio, o Senhor me protegeu, né? Hoje eu vejo assim pessoas que eu tive tanto tempo esse distúrbio, né? Tem tanto tempo, e pessoas que perderam os dentes, e eu não perdi nada. É como se o Senhor tivesse me protegido, né? Mesmo eu não estando nos caminhos do Senhor. Olha como Deus faz as coisas, né? Então aí nessa fase foi a fase mais crítica, né? Foi a fase que realmente Satanás entrou na minha vida. Ele entrou na minha vida. Nessa fase, apesar de tudo, eu ia na igreja, né? Porque quando a gente está com os pais levam a gente, né? Os pais levam a gente, meu pai levava a escola dominical, levava onde eles iam, a gente ia atrás, até porque a gente não tinha muita escolha. Mas eu ia daquele jeito, né? Até que eu me mudei, a gente voltou para o Brasil, e aí eu comecei a ter algumas decisões que eu não queria ir para a igreja, eu comecei a me excluir, né, do convívio social. Eu creio que nessa fase dos 13 anos, né, até os meus 38, 39, foi quando realmente eu aceitei Jesus, teve um bloqueio, não só bloqueio emocional, mas um bloqueio espiritual. A sensação que eu tinha é que eu estava no caminho errado, e realmente estava, fora dos propósitos do Senhor. A sensação que eu tive é que eu vivia num teatro para cumprir um protocolo, e assim, apesar de ler a Bíblia na igreja, porque em casa não lia, né? E de não buscar Deus somente na igreja, ou eu fazia aquela figura da filha do pastor, apesar de muitas vezes não ir na igreja, ou às vezes eu ia, mas só para fim de cumprir mesmo um protocolo, né? E essa fase é uma fase que eu me sentia como se tivesse um cachorro correndo atrás do rabo, que eu patinava e não saía do lugar, em várias áreas da minha vida. Mas mesmo assim, quando eu fiz meus 19 anos, eu conheci o meu marido, né? E ele sempre parceiro comigo na questão do meu problema com a bulimia. A gente ia na igreja, a gente cumpria todo o protocolo como uma família comum, né? Daí a gente se casou e aí a gente veio para o Paraná. No Paraná, a gente ficou 3 anos no litoral. Nós começamos a procurar outros lugares, outras opções, né, de emprego. Foi quando fizemos o concurso para Curitiba. E eu logo vim para Curitiba, né? Graças a Deus passei no concurso, do qual eu estou até hoje. E a nossa vida começou, né? Em Curitiba, tivemos os nossos 2 filhos aqui em Curitiba. Eles foram batizados na igreja a qual frequentávamos anteriormente a essa que estamos hoje, mas aquela sensação de vazio continuava, que não se preenchia. Então eu tinha uma vida que era uma vida assim que os meus valores, os meus princípios eram totalmente deturpados, né? Deturpar aquela ânsia por querer ter, aquela ânsia por querer ser, né? Não preenchia aquele vazio, que estava no meu coração. E isso foi acontecendo, né, por anos. E quando eu não ia efetivamente na igreja para ouvir a palavra do Senhor, né? E isso faz toda a diferença, Então a gente ia, aí eu achava ruim porque domingo de manhã eu achava que não tinha que ser tão cedo, porque é o único domingo que a gente ia para descansar, né? E é engraçado que hoje, no meio da semana, a gente vai na igreja. Teve um evento na nossa igreja na semana retrasada, que foi até 11 horas, né? Começou
às 7h30 e foi até 11 horas, 11h30, e a gente saiu e continuou o evento lá. Teve gente que ficou, e se pudesse a gente ficava também. A gente só não ficou porque a gente estava com as crianças e eles queriam estar junto com a gente também. Teve evento em outras igrejas, que a nossa igreja foi lá, e eles quiseram ficar no meio da semana, quiseram comparecer. Então, assim, é muito diferente de quando você tem Jesus, você anseia por ouvir a palavra de Deus e você vai ali para buscar o que Deus tem para falar para você, não para ouvir pessoas, mas para ouvir a Deus e sentir a presença do Espírito. Não tem preço, não tem preço, né? Foi então que em 2016 a gente resolveu sair para a igreja. Uma coisa que eu queria falar aqui, que o Senhor colocou no meu coração, é que nessa fase foi muito difícil para mim sair dessa igreja. Veja bem, toda a minha família é dessa instituição, né? Dessa igreja. Toda a minha família, meu avô, a sensação que eu tinha era que meu avô estava se remoendo lá no túmulo. E eu estava nessa igreja porque toda a família é dessa igreja, e se eu saísse dessa igreja, o que iam falar de mim? Eu mesmo tinha como se fosse uma obrigação estar ali, né? E realmente não foi fácil sair, tomar essa decisão. A gente ficou muito tempo cozinhando em banho-maria, indo no domingo só no culto, e indo só para cumprir protocolo. Isso é terrível, terrível. E hoje eu sei que eu tinha como se fosse uma idolatria institucional. Isso é muito grave mesmo. Foi então nós tomamos essa decisão, ou seja, a gente na verdade não ia em nenhum lugar, nem outro. Eu dou graças a Deus que os meus filhos, o meu pai levava na igreja, eles continuaram frequentando a igreja, porque os meus pais levavam. Isso é triste, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, a gente ficou esse tempo procurando igreja. E aí a gente encontrou tanto a minha irmã mais velha quanto a minha prima. Elas falaram de uma comunidade que tinha perto aqui da minha casa. A gente não conhecia. Aí eu e meu marido, a gente falou assim, ó, a gente já foi em tantos lugares, né? E mais um e menos um vai fazer diferença. Vamos! Quando a gente entrou nessa igreja, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo me quebrantou de uma forma que eu não conseguia parar de chorar. O Espírito Santo, ali sim eu tive um quebrantamento, ali eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tive que sair de uma instituição para eu poder realmente ter um encontro com Jesus. E ali começou a minha caminhada com Jesus. Hoje queima no meu coração a vontade de conhecer a Deus, de experimentar o seu poder, né? O seu poder sobrenatural, o seu poder transformador, principalmente transformador. Sei que hoje Deus tem muito o que fazer na minha vida, muito o que fazer na minha vida, mas assim, é muito engraçado que quando você tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo vai agindo de dentro para fora, você vai vendo aquilo que você antes não via. Você começa a ver tanto na palavra de Deus, a palavra de Deus ela se torna viva. Cada vez que você lê um texto, você fica maravilhado que você não tinha visto antes. De vez em quando eu ligo para a pastora Alessia e falei, Nani, eu nunca tinha visto desse jeito esse texto, né? E a gente conversa e conhecer a Deus intimamente. Gente, eu não tenho como explicar para vocês como é bom a gente sentir a presença de Deus, sentir o agir do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente tomou essa decisão por Jesus, para vocês verem como isso age no mundo espiritual, na mesma semana, o nosso apartamento ele encheu de água, a telha que estava aqui no nosso prédio caiu no carro do vizinho embaixo, várias situações no trabalho acontecendo. Então, assim, enquanto eu estava do lado do inimigo, por que ele vai fazer alguma coisa? Ele já estava ganhando. Mas a partir do momento que a gente tomou a decisão por Jesus, é claro que ele não gostou, né? Então ele começa a colocar empecilhos, começa a colocar brigas, né? Começa a colocar coisas para que a gente desista, né? De buscar a Deus. Hoje eu digo para você, a gente sabe que no mundo a gente vai ter aflições. Mas a gente pode escolher com Jesus ou sem Jesus. A gente passar num deserto com Jesus é muito melhor, porque vai ter uma nuvem
durante o dia e vai ter uma coluna de fogo durante a noite, que quando a gente não está com Jesus não tem. A gente passa assim, hoje a gente passa por desafios, a gente passa por todas as tribulações, mas a gente sabe que a gente tem um Deus que está conosco e que Ele nos guia em todos os momentos da nossa vida. Eu sou grata a Deus por Ele ter me encontrado, Ele ter me dado essa oportunidade de conhecê-lo intimamente. A gente sabe que não existe outra forma da gente ter intimidade com o Senhor, além de conhecer Jesus, né? De entregar a nossa vida para Jesus, é através da leitura da palavra, da oração e do jejum. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa, a gente serve ao Senhor e eu sou grata a Deus por isso. Amém? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Talvez eu tenha sido meio demorada, mas eu acho que cada detalhe é importante para vocês saberem o quanto vale a pena buscar a Deus, o quanto vale a pena. E esse vazio que a gente tem nunca vai ser preenchido se não for para o Senhor. Não existe dinheiro, não existe amor, não existe nada que preencha esse vazio que está no nosso coração. E a gente só vai poder viver eternamente com Jesus se a gente aceitar. Um beijo para todos, Deus abençoe. Oro